irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar início, então, a mais uma temática aqui na nossa classe única, né, da Escola Bíblica Dominical. Nós saímos aí do nosso período tido como de férias, embora ninguém tenha tirado férias, né, basicamente, né, irmãos? Não do jeito que nós somos acostumados aí, enfim, as férias escolares, tá? Esse diferencial aí agora em cada um dos lares aí. Mas nesse período aí dito de férias, onde nós demos aí um voo rasante aí pelas práticas devocionais, há muito a que ser dito também, né? Para a gente pensar aí, mas eu creio que nesse voo rasante que nós demos aí, tem coisas para a gente mastigar bem, para o Senhor ministrar o nosso coração ali, e vá com calma, né? Passo a passo ali, tentando empregar um passo de cada vez, o que o Senhor tem aí para o nosso crescimento, né, ao lado dele. E hoje nós iniciamos então essa nova temática aqui, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então esperamos que o Senhor, e temos certeza, né, que essa é a vontade dele, fale ao nosso coração. Então vamos orar entregando esse período e o restante aí dessas aulas que temos pela frente, que nós tenhamos um coração aberto para ouvir o que Deus tem para nós. Oremos. Senhor, obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, livre acesso nós temos a ela e nós te louvamos por isso. Clamamos para que o Senhor nos faça compreender a cada dia a Tua Palavra, o que o Senhor tem para nós em relação ao fruto do Teu Santo Espírito que em nós habita, dentro desse processo de santificação iniciado em nós. Nós queremos o caráter de Cristo forjado em nossas vidas. Clamamos por Ti, Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Então, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, a partir do verso 16 até o 26. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissenções, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui, então, a palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, descreve, né, uma das principais guerras que ocorrem não fora, mas dentro de cada um de nós, cristãos, filhos de Deus, que fomos alcançados, né, com a maravilhosa graça de Deus. Aquela que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É guerra quando encontrada em corações regenerados, uma vez que a carne e o Espírito são opostos entre si. Antes disso, nós poderíamos dizer que é pura calmaria, né? É pura calmaria. É nesse sentido que a gente pode afirmar
que a luta que há em nós, né, ela pode indicar que de fato somos filhos de Deus, né? Que de fato somos filhos de Deus. Então é claro que a luta contra o pecado às vezes causa um desgaste em nós, mas se há algo bom é isso, né? Porque naqueles que não pertencem a Deus não há guerra alguma, mas aqueles que são filhos, então há essa guerra interior, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O homem perverso amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E essa é uma boa constatação a respeito da conduta daqueles que são guiados pela carne. Desde a queda, né, de Adão e Eva, ali, a nossa natureza pecaminosa, ela dita os nossos desejos, ela orienta a nossa mente, tudo foi corrompido. O caminho proposto por Deus para a solução da nossa corrupção, fruto do nosso pecado, foi então enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Porque sendo esse Deus santo, não tolera o pecado, e a única forma de desviar a sua ira era mediante o derramamento de sangue. Então Jesus é o Cordeiro Santo. Ele se fez homem, mas nunca pecou. Ele se entregou em nosso lugar para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Crer em Cristo nos conduz, então, para uma nova dinâmica de vida. Essa dinâmica ela é chamada de santificação, né? Então nós sabemos disso, né? Nos convertemos e entramos nesse processo, nessa dinâmica de transformação até o último dia, até o Senhor Jesus voltar. A nossa santificação ela só é possível porque o próprio Deus passou a habitar em nós. O Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é justamente porque ele habita em nós que nós podemos desfrutar de uma vida de santidade que glorifique o nome de Deus. Então, no contexto de Gálatas, o apóstolo Paulo ele está combatendo os falsos mestres que vinham afirmando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação e de que se faria necessário praticar as obras da lei. Então ele inicia o capítulo 5 dizendo justamente isso, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. No entanto, alguém mal intencionado aqui poderia dizer, né? Se for assim, posso fazer então o que eu quero. Lá em Romanos, na carta aos Romanos, parece que Paulo também ele responde a esses mal intencionados, supõe, né, a má intenção de alguns e antevê esse pensamento e escreve ali, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, de modo algum, né? Então, alguém mal intencionado pode olhar para essa ideia aqui, né, de não se submeter, né, de não se colocar debaixo da lei e falar, bom, então estamos livres, né, não há restrições, já que todas as restrições foram suprimidas, eu posso seguir as minhas inclinações, as minhas paixões, né, os meus desejos, as minhas emoções, aonde quer que elas me levem. E por isso, então, Paulo ele está deixando isso muito claro aqui em Gálatas capítulo 5. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele continua, né? Gálatas capítulo 5, versículos 13 e 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor.
Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mais uma vez, nós estamos diante de uma verdade conhecida por nós a respeito da verdade que liberta, né, da graça que justifica. A liberdade cristã não é liberdade para pecar. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A palavra grega aqui traduzida por ocasião à carne, ela era usada no contexto militar em referência a um lugar do qual se faz um ataque. Então, um vocábulo para a base de operações. Basicamente era isso. Então, a carne, ela é apresentada aqui como um oportunista. E nesse sentido, nós precisamos ter cuidado para não cair na libertinagem. Então, como é o mesmo vocábulo aqui utilizado no contexto militar em relação a um lugar que se faz um ataque, né? Então essa ideia de ocasião à carne, a carne está sendo apresentada então como uma oportunista que está à espreita para um ataque ali preciso, né? Então nós precisamos ter cuidado para não cair na libertinagem, ou seja, na devassidão, ou isso significa o quê? O uso errado da liberdade. Seria isso o significado. Então não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A nossa liberdade, ela é regulada pelo amor. Quem ama, serve. A liberdade cristã é serviço, não egoísmo. Então a nossa liberdade já recebe um norte quando nós pensamos no amar a Deus sobre todas as coisas, e isso está implícito aqui, e também no amor ao próximo, né? Como a nós mesmos. E me parece que aqui então já está muito claro, né? Talvez uma das nossas principais munições dessa nossa guerra interior que nós precisamos travar diariamente, qual que é? Colocarmos os nossos olhos em Deus, em Cristo, ter uma vida cristocêntrica, e no outro, ter uma vida outrocêntrica e nunca egocêntrica, certo? Em Gálatas, Paulo ele argumenta que nós não devemos nos colocar debaixo da escravidão da lei. Depois ele afirma que a liberdade que nós temos em Cristo, ela é regulada pelo amor e que isso deve nos impedir de dar ocasião à carne. A nossa caminhada com Deus, então, envolve uma vida de entrega total e dependência do Espírito. Nós precisamos, dia após dia, mortificar as obras da carne e nos inclinarmos para o que é do Espírito. E há um grande conflito. Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em Gálatas, Paulo ele refuta as ideias judaizantes que tinham como objetivo levar o povo novamente aos rudimentos da lei, para que apenas debaixo da lei eles fossem considerados povo escolhido. Ok, você aceitou Jesus, você aceitou Cristo, mas tem que aceitar Cristo, mas tem que considerar, volta aqui, tem que considerar a lei. Não é só aceitar Cristo, você precisa andar aqui de acordo com você precisa se circuncidar, né? E por aí vai. Basicamente, então, Paulo afirma que Cristo nos redimiu quando ele se tornou maldição por nós e que tentar viver uma vida baseada no esforço próprio era pura insensatez, uma vez que ninguém consegue viver a lei completamente.
A verdadeira liberdade espiritual, então, consistia em vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana por meio do controle do Espírito. Assim, Paulo ele afirma que uma vida controlada pelo Espírito traz a máxima liberdade da lei, porque o Espírito, ao gerar, então, qualidades mentais aí, pessoais, né, o amor, a alegria, a paz, e também qualidades mais relacionadas, né, a qualidades interpessoais, e aí nós teríamos a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O Espírito, ao gerar estas qualidades, isso capacita o cristão a viver de um modo que agrade a Deus e não de acordo com as obras da carne. Ou seja, é o Espírito que gera em nós o fruto que vem dele. E de que forma? Trabalhando em nós. Ele trabalha em nós, moldando o nosso caráter, produzindo em nós este fruto. Ele produz em nós este fruto. Diferente das obras da carne, que são apresentadas como resultado de algo que de fato é produzido por nós, em virtude da nossa natureza pecaminosa, fruto da queda. E há um paralelismo aqui entre os versos 16 e 18, né? Um paralelo, né, que anda lado a lado, nós podemos fazer uma comparação. Então, como duas retas, né, que ficam uma do lado da outra, paralelas, né? Então, é possível então que você pegue o versículo 16 e o versículo 18, e aí há um paralelo entre eles. O versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. A concupiscência significa o desejo, né? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí o verso 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então nós devemos, se você olhar aqui para o primeiro versículo, nós devemos andar pelo Espírito. E aí se você olha para o versículo paralelo, versículo 18, nós devemos ser também guiados pelo Espírito. Em vez de optar por satisfazer a carne ou estar debaixo da lei. Isso nos revela o modo como a carne funciona. Revela, né, seus atos e as suas motivações. Então, basicamente, a relação aqui é que o coração da carne, o cerne da carne, funciona debaixo da lei, da lógica da lei, rejeitando o dom gratuito da justiça e da salvação de Cristo, buscando assim uma versão própria destas coisas. A nossa carne procura guardar a nossa própria vida por intermédio de uma espécie de autossalvação, digamos assim. Então, no decorrer das nossas aulas, nós veremos como que isso se dá de uma forma mais prática. Mas pense na carne e, consequentemente, nas obras da carne, olhando para essa afirmação que o Timothy Keller, ele desenvolve no seu livro, Gálatas para você. Ele afirma que a carne é, na verdade, o nosso antigo sistema motivacional com objetivos próprios e, portanto, necessidades e impulsos próprios. Ela se concentra em algum objetivo até bom em si mesmo, mas que transforma em ídolo, por meio do qual buscamos nossa salvação e que acaba criando super desejos por esse ídolo. Ok. Nos versos 19 a 21, nós temos alistadas as obras da carne, né? Verso 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, imoralidade, relação sexual entre pessoas que não são casadas uma com a outra. Isso é prostituição. Impureza, práticas e relacionamentos sexuais não naturais.
lascívia, aqui a indecência, né? Uma sexualidade descontrolada, inclusive passando especialmente aí por sua mente. Versículo 20, aqui há duas palavras relacionadas, né, com a área da religião, idolatria e feitiçaria. Como elas aparecem associadas, então trata-se aqui de práticas religiosas ocultas, né, e pagãs específicas. Versículos 20 e 21, aqui nós temos 8 palavras que descrevem como que a carne destrói os relacionamentos. 4 palavras, elas são atitudes destrutivas. Então nós temos ali ambição egoísta, uma competitividade, né, que consiste essa ambição egoísta? Uma competitividade motivada para a busca do eu. Depois a inveja e a cobiça, que é o desejo do que os outros têm. Os ciúmes, o zelo e a energia que vem de um ego ali faminto, né? A rivalidade, designando hostilidade. E depois, ainda nesses versos, 4 palavras que descrevem os resultados dessas atitudes nos relacionamentos. Inimizades, e a gente poderia dizer, né, ser polêmico, né, o gostar de provocar brigas, alguém está sempre aí sendo movido por isso. Ira, explosões de raiva, mas nós sabemos que a ira ela também pode ser uma ira introvertida, né, amargurada. Discórdias, divisões entre pessoas. Partidarismo, grupos partidários e rivais ali permanentes, né? E por fim, 2 palavras que se referem ao abuso de substâncias, né? Bebedeiras e orgias aqui. Orgias não no sentido sexual aqui, mas de bebedices, né? Ok. Então aqui são descritas, né? São citadas, na verdade, as obras da carne. E ok. Contesta. Ok, deixa eu ver o que ele fala aqui. Na verdade, aqui, essas obras da carne são citadas, né? Mas elas são. E coisas semelhantes a estas, é isso que eu estava procurando aqui. Né? E coisas semelhantes a estas. Essas características aqui, elas não procuram se esgotar, né? Elas apenas revelam, né, o esgoto do coração humano caído, depravado, né? Então, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós encontramos aqui o finalzinho do versículo 21. Paulo, ele não está procurando destruir a segurança cristã aqui, mas ele tem como alvo banir a complacência, né? Paulo ele não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar, né? Do estilo de vida que não se incomoda com esse tipo de coisa aqui, né? Então nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra, né, sem pausa, o conflito permanente entre a carne e o espírito. E que batalha entre o querer e o fazer que todos nós travamos dia após dia, mas que bom que o próprio Espírito Santo nos capacita a vencer esta batalha do jeito dele, como nós vamos ver. Então, no cristão que vive pelo Espírito, o pecado mostra-se presente, perturbando, entristecendo e contrariando a sua vontade, mas isso nunca até o ponto de estabelecer-se no centro da sua vida, reinando de forma soberana, né? Nós temos, depois você pode ler, Romanos capítulo 6, versos 12 a 14. Então, vamos nos encher de esperança frente a esta guerra, né, dentro do nosso processo de santificação, a olhar para o fruto do Espírito durante as nossas aulas. Porque quando nós lemos, né, o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só de ler, nós já somos confrontados, né, com tantas falhas do nosso caráter. Mas nós precisamos, irmãos, descansar no Senhor e olhar com esperança de que Ele está agindo em nós, Ele está nos movendo. E se há uma luta, né, se há o desejo no teu coração por vencer, né, por crescer, por amadurecer espiritualmente, então já há motivo para nos alegrarmos em Deus. Então nós temos que olhar com esperança, e esse é o objetivo dessa temática, né, para o fruto do Espírito durante cada uma das aulas, e dizer sim, eu preciso ter esse fruto evidenciado na minha vida. E é possível, meus irmãos, né? É possível ter esse fruto evidenciado aí. Por quê? Porque o Senhor começou a boa obra em nós e Ele irá completá-la. Mas para isso nós precisamos deixar que Ele haja. Nós precisamos abandonar o nosso caminho de tentar viver a vida cristã, né? O caminho do homem, e começar a trilhar o caminho de Deus. Porque só há um caminho que nos permite mudar de verdade. E esse caminho é o caminho de Deus. É o caminho proposto pelo Senhor por meio da sua palavra. Nós somos salvos pela graça. Mas a nossa santificação, ela também é pela graça. Ela também é pela graça. É claro que nós temos a nossa responsabilidade, e ela é prática, e o caminho do Senhor, na sua palavra, justamente, ele é prático, ele nos dá ordens, né? ele nos dá orientações sobre como nós devemos viver, sobre como mortificar a nossa carne. Mas tudo isso, meus irmãos, é pela graça, e por isso que nós podemos descansar, né? É pelo caminho de Deus. Aí o versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós reconhecemos que o fruto do Espírito é o produto do Espírito em nós, que nos permite vencer o mal. Mas esse fato, de forma alguma, anula a nossa responsabilidade humana, né, no que diz respeito às mudanças necessárias nas nossas vidas, envolvendo a mortificação do nosso eu, da nossa carne. Então, de forma panorâmica hoje, importa, né, olhar para esses dois caminhos, o caminho do homem e o caminho de Deus, que influenciam diretamente nessa guerra travada entre carne e o Espírito. Os princípios fundamentais, né, além da própria salvação que Deus nos oferece por meio do seu Filho Jesus, é o apegar-se aos recursos abundantes que Ele nos concedeu através, né, e graças à sua grande graça e misericórdia. A minha fonte, né, mais uma vez, é o livro Autoconfrontação, que organiza, na verdade, esses princípios bíblicos, facilitando então o nosso entendimento em relação à prática bíblica que resulta em uma mudança permanente. Mas os princípios fundamentais para os salvos, para os cristãos, que Deus nos oferece, o primeiro deles, nós cremos que a palavra de Deus ela é suficiente. Nós cremos na suficiência das Escrituras. A palavra de Deus ela é a única autoridade em questão de fé e de conduta, e o padrão legítimo e exclusivo para a avaliação de todos os aspectos da vida. Dar passos específicos em obediência à Bíblia evidencia e aprofunda o seu amor pelo Senhor,
além de favorecer as mudanças que Deus planeja e quer operar na sua vida para moldá-lo à semelhança de Cristo. Página 122, autoconfrontação. Claro, o Espírito Santo habitando em nós, é o próprio Deus, né? É somente pelo poder do Espírito Santo que nós somos capacitados a viver uma vida abundante. A oração ela é vital, a oração é essencial para uma vida controlada pelo Espírito, né? Ou sendo ainda mais certeiro, né? A sua prática em direção à mudança bíblica, ela deve levar em consideração que mudanças ocorrem quando você se lembra de onde errou, arrepende-se e volta às práticas do primeiro amor, característicos de quando você recebeu o Senhor Jesus na sua vida. Isso precisa acontecer, irmãos. Isso precisa acontecer nas nossas vidas. Então reconheça o senhorio de Jesus Cristo e comprometa-se a ser um praticante da palavra. Esse é um passo fundamental. Você tem reconhecido, você tem olhado para a sua vida e tem apanhado aqui nessa guerra, né? Tem vivido uma vida atendendo aí aos chamados da sua carne, da sua natureza pecaminosa. Então, perceba, espera aí, né? Arrependa-se, volte-se às práticas do primeiro amor. Lembre-se ali quando você está ali com o Senhor ali, né? Reconheça o Senhor Jesus Cristo, comprometa-se em ser um praticante desta palavra, da palavra de Deus. Você deve levar em conta que a sua prática em direção à mudança, para ter a sua mudança bíblica, uma mudança real, que para dar continuidade ao processo de mudança bíblica, você precisa praticar com fidelidade as suas responsabilidades diárias. E aqui muitas delas não são as mesmas para todos. Você precisa responder a pergunta quem eu sou. Depois você precisa se exercitar na piedade. E mais uma vez os desafios são bem pessoais. E aqui você precisa ir responder a pergunta, como que eu posso demonstrar piedade? Essas perguntas são distintas porque os nossos desafios são diferentes. O mal que eu preciso lutar, específico na minha vida, ele é diferente do mal que você precisa lutar. Embora a fonte seja a mesma, né? A nossa natureza pecaminosa, mas o meu pecado específico é diferente do teu. Então as perguntas que eu preciso responder são diferentes, o caminho que eu preciso trilhar, as estratégias que eu preciso ter, embora as respostas estejam também na palavra do Senhor, e ela é suficiente, e é nela que eu tenho que encontrar a direção. A minha estratégia ela vai caminhar de forma diferenciada, né? Somos diferentes. A palavra é a mesma, mas somos diferentes. Então você precisa entender isso, né? Os desafios são pessoais, você precisa responder como que eu posso demonstrar piedade dentro dos desafios que você tem, pessoais. Prosseguindo na prática da palavra, você se tornará então apto para discernir o bem e o mal. E aí é o fazer diferença depois de discernir o que Deus deseja de você. O seu crescimento espiritual, então, é uma obra soberana de Deus, intimamente relacionada à sua conduta de acordo com a Bíblia. Então, a obra soberana de Deus agindo na sua vida é um movimento que envolve a sua obediência ao que o Senhor revelou na palavra. Você deve levar em conta que para amadurecer, que para crescer em Cristo também, você precisa perseverar na prática daquilo que é bom aos olhos de Deus, em vez de viver de acordo com os seus sentimentos e desejos egocêntricos. Certo, meus irmãos? Então, nas próximas aulas, nós vamos trilhar esse caminho, né, olhando para o fruto do Espírito. E pela graça do Senhor Jesus, aí, buscar a direção, buscar o caminho bíblico para ver aí forjado em nós o caráter de Cristo em tudo que nos é garantido. O Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É possível, né, ser guiado por esse Espírito, né? É possível realmente frutificar para a honra e glória do nosso Senhor. Então hoje uma aula de introdução, mais para aguçar aí e nos confrontar e nos relembrar a respeito desta guerra que nós travamos diariamente entre a carne e o espírito, certo? Então que você medite a respeito de como você tem lidado com isso, não sei se você está esperto para esta guerra, né? Como que se você tem vigiado, como é que você tem, que armas você tem utilizado aí? Será que você tem glorificado o nome de Deus com a sua vida? Então, que o Senhor possa ministrar o seu coração através desse texto e fique orando, então, pelas próximas aulas, como Deus vai nos direcionar, que temos para aprender sobre amor, sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, sobre cada uma das características do fruto do Espírito que temos para aprender, que o Senhor tem para nós. Certo, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Hoje à noite, 18h30, o nosso culto, certo? Você é nosso convidado aí, você que está assistindo aí, que porventura não é membro dessa igreja, é convidado a estar nos visitando. Nós estamos com um culto presencial, certo? Seguindo as recomendações, com máscara, até 12 anos, a partir de 12 anos pode participar, até 59 anos, né? De 12 a 59 anos pode vir ao culto aí usando máscara e tudo mais, certo? E aqueles que não podem, que ainda estão no grupo de risco, dito de risco, então o convite fica aí para a nossa programação online. Hoje iniciamos uma nova série das pregações expositivas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Maravilhosa graça, andando pelo caminho. O nome da nossa série aí, certo, meus irmãos? Ore também para que o Senhor nos capacite a aprender mais dessa carta, né? Que o Senhor nos instrua, nos dê um coração humilde e grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nosso meio e tudo que Ele vai fazer. Que Deus abençoe. Quero ter mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado, e clamamos para que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender que nós precisamos ser vigilantes, precisamos Te buscar com todo o coração, precisamos depender de Ti para não sucumbir nesse mundo de trevas, mas também para não atender aos desejos do nosso próprio coração, que muitas vezes deseja aquilo que não Te agrada, Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e nos capacite a andar no Espírito, a ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, um bom domingo e até logo mais. Deus abençoe.